FabaMed Conexão Saúde. Olá, minha gente, estamos começando mais um FabaMed Conexão Saúde, o podcast onde o conhecimento se encontra com o carinho que você merece. Hoje temos aqui conosco uma médica infectologista que é uma referência no estado da Bahia. Doutora Celci Nunes, um prazer tê-la aqui conosco. Prazer meu, Valber. E Ótimo. Bom que a gente vai ter uma conversa sobre assuntos que eu acho que são de atenção, merecem atenção de toda a sociedade, né? Com certeza, muito. Vamos lá. Quem é a doutora Celci Nunes? Celci Xavier Nunes nasceu no dia 4 de fevereiro, 2 dias depois da festa. É uma aquariana, mestre e doutora em medicina e saúde, reconhecida como uma das mais renomadas do Brasil. Dirigiu o Instituto Couto Maia, aqui em Salvador, de 2007 a 2022. Confere? O hospital que é referência na Bahia para doenças infecto-contagiosas. Mas a doutora Celci também trabalhou lá no Hospital Santo Antônio de Irmanduz, enquanto Irmanduz era viva, gente. Isso é interessante, muita gente não teve essa honra. E ela foi preceptora de residência médica, o mesmo hospital onde também concluiu a sua residência médica em 1989. Ela era da turma do doutor André Peixinho, o lendário doutor Peixinho. Doutora Celci, a senhora está aqui conosco e o assunto de doenças infecto-contagiosas é um assunto cada vez mais premente, mais agudo em nossa sociedade e ainda mais em Salvador, que é uma cidade com tantas festas, onde pessoas vão namorar pessoas que muitas vezes elas nunca viram na vida. Por favor, conte para nós como é que está esse quadro das doenças infecto-contagiosas na Bahia e no Brasil. Olha, as doenças infecto-contagiosas têm uma importância enorme no mundo, vide a pandemia de Covid, que a gente saiu há pouco tempo, e as infecções sexualmente transmissíveis, elas têm algumas delas que estão em alta. Então, a gente tem que pensar muito porque elas são tratáveis, preveníveis, mas elas precisam ser detectadas muito inicialmente para que esse tratamento não deixe nenhum tipo de sequela. Como é que estão as coisas? A Bahia hoje, nós estamos já no ano de 2026, né? A Bahia tem piorado esses índices de doenças sexualmente transmissíveis. Que alerta a gente deve dizer desde já para a população, assim, iniciando o nosso programa já no bate-pronto? Bom, as infecções e as doenças sexualmente transmissíveis, elas são muito mais presentes na nossa vida do que a gente imagina, né? E as pessoas que trabalham diretamente com isso, ginecologistas, urologistas, infectologistas, sabem quão importante é, né? A frequência é grande. Por exemplo, a gente está tendo um grande problema mais recentemente, que é a sífilis, que está aumentando no mundo todo, não é só no Brasil, nem é só na Bahia, nem é só em Salvador. A gente tem a AIDS, que recentemente um médico me perguntou assim, mas ainda existe isso? Existe muito. A gente tem uma epidemia ainda em curso, né? Está estabilizada, mas em determinados nichos da população, ela continua sendo muito importante. E se você vai num hospital como o Couto Maia, a gente vê pessoas com a AIDS da época de Cazuza, e não da agora com o tratamento que tem. Me explique isso, por favor. O que é AIDS da época de Cazuza? Aquelas pessoas que não têm medo, primeiro que a AIDS tem um grande preconceito em torno dele, né? Um grande estigma. Uhum. Então, as pessoas muitas vezes sabem que estão em risco, mas nem fazem o diagnóstico. Tem medo de saber a verdade. Tem medo de saber que está e medo de sofrer preconceito. E enquanto isso vai contaminando mais gente. Vai contaminando gente e o sistema imunológico vai se deteriorando, porque o vírus da AIDS, ele ataca uma das células muito importantes do sistema imunológico. E aí, 5, 10 anos depois, já aparece o quadro de AIDS com as chamadas doenças oportunistas, que é o que a gente via na época de Cazuza, aquelas pessoas emagrecidas, exatamente, que não tinham um tratamento adequado, né, como hoje a gente tem, gratuitamente pelo SUS. Então, as pessoas não fazem um diagnóstico precoce e não se tratam precocemente.
Interessante você dizer isso, porque, minha gente, eu conheço aqui uma instituição muito séria, que é a Casa de Apoio a Pessoas com AIDS e Soropositivas. Fica ali na Boa Viagem. É um trabalho muito bonito. E eu tive a oportunidade de conhecer a partir de 2010, mas antes, lá na década de 80, como jornalista, eu fui uma vez fazer uma reportagem lá na década de 90. E início da década de 90. E era o quadro geral de magreza, né? As pessoas realmente ficavam esquálidas, né? E com diarreias terríveis, né? A gente, às vezes, fazendo a entrevista, a gente ouvia, e hoje, com esses antivirais, a coisa se foi controlada, vamos chamar assim, né? Se controlou a AIDS é uma doença que tem tratamento, né? Primeiro que se você trata precocemente, você nem evolui para AIDS, você fica como portador do HIV. Soro positivo. Soro positivo. E não transmite também, que é outra coisa importantíssima do tratamento. Ele interrompe a cadeia de transmissão. Uhum. Os números de AIDS têm aumentado recentemente? Olha, saiu recentemente o boletim de AIDS. Uhum. Teve um pequeno aumento do ano de 2024 para o ano de 2025, mas muito pequeno. Então, o que se considera, no geral, é que a epidemia está estabilizada, mas ela continua muito importante em alguns grupos populacionais. Um dos grupos são os homens que fazem sexo com homens. Uhum. Principalmente os jovens que não vivenciaram aquela AIDS que a gente está falando agora, né? Que já pegou a AIDS com tratamento, que não tem muito medo e aí se descuidam. Minimizam, né? Minimizam o risco. Não é, né? Isso tudo não, né? Exatamente. E pessoas que têm maior vulnerabilidade social, os profissionais do sexo, homem e mulher, travestis, transexuais, né? Nessas pessoas a AIDS tem sido ainda um grande problema. Inclusive, eu soube, doutora Celci, que tem profissionais do sexo que cobram X com camisinha e Y sem camisinha, né? É uma loucura. A gente ouve, inclusive, por exemplo, tem sites de encontros que é para encontros sem uso de preservativo. É como se fosse uma roleta russa, né? É mais ou menos isso. Dados aqui da nossa produção, a nossa querida jornalista Samuelita Santana, cenário global, segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 1 milhão de novos casos de STs curáveis são registrados todos os dias no mundo em adultos. Não, a gente está falando de AIDS, eu misturei aqui os assuntos. Índice de detecção de AIDS no Brasil em 2025 ficou em aproximadamente 17,8 casos por 100 mil habitantes. Com maior concentração em que faixa etária? Geralmente são homens jovens. De 25 a 34. Exatamente. Rapaz, e muita gente continua duvidando de que a AIDS é algo que está presente na nossa sociedade, né? Exatamente. E quanto àquelas... Tem pessoas também, doutora Celci, que elas tomam antivirais para se precaver antes dos relacionamentos e que esses antivirais, por exemplo, seriam basicamente, não sei se específico contra a AIDS, mas que deixa a porta aberta para N outras doenças, infecções sexualmente transmissíveis. Está correta a minha fala? Está correto. A gente tem o que a gente chama de prevenção combinada. Isso é muito, muito, muito importante na AIDS. O que é a prevenção combinada? É você fazer o diagnóstico precoce, tratar, porque quem se trata não transmite. Isso é impressionante. Fazer PrEP e PEP. PEP é, por exemplo, eu tive uma relação... PEP. Eu tive uma relação sexual com alguém desconhecido e não usei preservativo por um momento, estava bebendo e tal, ou usei o preservativo furou, rompeu. Aí você vai imediatamente até 72 horas no serviço de saúde fazer a profilaxia pós-exposição. Onde é que é isso? Em que lugares? A gente tem várias UPAs que fazem isso, inclusive 24 horas. Uma pergunta. Essa informação, a pessoa só... tem ela chegando na UPA e fica sabendo, ou existe algum lugar onde a pessoa já sabe as UPAs que tem esse serviço? Existe por exemplo, site da prefeitura, do Sistema Único de Saúde, você tem as informações de onde quais são as UPAs que fazem. Sim.
né? Profilaxia. Durante 24 horas. Durante 24 horas. A gente tem também o SEDAP, que fica ali no Garcia. Tem o centro de testagem de HIV, AIDS, que tem no Dendezeiros, tem alguns na cidade que também fazem esse trabalho. O SEDAP é o quê? É o Centro de Tratamento e Diagnóstico de AIDS. Fica no Garcia? Fica no Garcia. Em que lugar, sabe dizer? Sei dizer. Entrando no Garcia, depois do Teatro Castro Alves, a primeira à esquerda de quem desce é ali um grande centro. É ali onde tinha LBA, por exemplo, aquela rua sem saída? Exatamente, onde tinha LBA. Perfeito. Então, nas UPAs, nesse SEDAP? E no Centro de Testagem e Diagnóstico de Salvador. Então, nesses lugares, as pessoas que tiveram exposição sem estarem protegidas, elas recebem um PEP, que é profilaxia pós-exposição, que é um medicamento. Um medicamento para prevenir HIV e você é um combo com outras doenças sexualmente transmissíveis também. Certo. Tem várias medicações. Mas vai e viral... isso é importante também, eu me lembrei agora. Uma pergunta, viral e bacteriana? Viral e bacteriana. Certo. Né? E o Hospital da Mulher também faz isso. E é importante lembrar as pessoas que sofrem violência sexual. Também, não é mesmo? Precisam ir fazer esse uso desse medicamento para não adquirir nenhuma infecção. Certo. Isso é o PEP, que é pós-exposição. Pós-sexo. Pós-sexo. E qual é o PrEP? O PrEP é quando uma pessoa se sente em risco de, por exemplo, uma pessoa que está numa fase da vida que está tendo muitos parceiros sexuais. Ela se sente em risco de adquirir HIV/AIDS e ela utiliza, também existe de graça no SUS, a profilaxia pré-exposição, que é a PrEP. Você usa durante um período que quem vai dizer é a pessoa, que é aquele período que ela se sente em risco, ela usa um medicamento, uma dose combinada, são duas drogas, e usa esse medicamento todo dia, oral, e isso já tem estudos importantíssimos, feitos inclusive com a participação do Brasil, que isso impede a transmissão do vírus. Vamos ver se eu entendi. Uma pessoa, por exemplo, ela está namorando com uma pessoa que acaba de conhecer. Isso. Sabe que vai rolar. Isso. E aí ela decide tomar essa decisão de se precaver. Ela vai procurar o PrEP. O PrEP. Que é antes de acontecer. Antes de acontecer. Onde é que ela acha isso? Existe algum serviço de PrEP. No próprio SEDAP tem, no Hospital Cotumaia tem, no Centro Miramar da Prefeitura. Qual o bairro do Hospital Cotumaia? Cajazeiras. Cajazeiras. E qual foi o outro que eu te cortei? SEDAP, no Garcia. Não, você falou um outro. O Miramar, que é na Cidade Baixa. Certo. Mas isso acha no Google. Acha no Google. Então, tem vários centros. Nesse caso, a pessoa chegando lá, ela recebe as pílulas que ela vai tomar nos dias seguintes? É um programa muito bem feito, porque você vai fazer um exame nesse paciente, vai fazer os exames das DSTs, já para saber, se já é portador. E para também aproveitar a oportunidade de tratar, se ele tem alguma outra DST, porque outra coisa importante é que as outras DSTs facilitam a transmissão do HIV. Isso é uma coisa que já está também muito esclarecido na literatura médica. Sim. Se eu tenho sífilis, se eu tenho uma gonorreia, uma outra infecção, é muito mais fácil para eu adquirir o HIV. Entendi. Então, você trata e você usa os comprimidos e vai voltar de 3 em 3 meses com os exames, né? A pessoa é acompanhada, isso também é importante, para todas as doenças sexualmente transmissíveis. E aí é prescrito de novo. E esse tempo, quem vai dizer é a própria pessoa, que ela se sente em risco. Deixa eu ver a dinâmica do negócio. Isso. A pessoa resolve ir lá. Isso. Então, faltam, sei lá, uma semana para o carnaval. Aí a pessoa resolve ir lá. Aí, imediatamente, são feitos exames para ver se ela é portadora de alguma doença já. Já. E aí... E se é portadora do HIV também. Porque se ela for portadora, ela vai tratar e não usar PrEP. Isso. Aí, esse resultado dá em quantos dias? 1 dia, 2, 3? Existem testes rápidos também que dão rapidamente. A partir daí, ela recebe a medicação lá e ela leva para casa para tomar nos dias seguintes? Ela vai tomar todos os dias. E aí vem uma pergunta que fatalmente alguém que está assistindo vai dizer: e a interação desses medicamentos com álcool?
Olha, são medicamentos super seguros, como são já os medicamentos de tratamento do HIV hoje em dia, né? Uhum. Então, assim, não tem muito problema, efeito colateral, evento adverso, nada disso. São Então, mas seguros. assim, olha, todo dia de manhã, antes de ir para a rua, toma. Exatamente. São 2 drogas, né? E tem também a PrEP de demanda. O que é a PrEP de demanda? É quando você sabe que vai ter uma relação sexual e de 2 a 24 horas antes você inicia o medicamento. Aí tem um grande problema, né? Que é você prever quando é que você vai ter uma relação sexual. Então, a maioria das pessoas prefere fazer a PrEP continuada, que você usa o medicamento por muito tempo. Que nunca sabe quando vai ocorrer, né? Exatamente. Tá certo. Nas relações humanas, e principalmente em época de festa e de verão, de carnaval, tem aquilo que a gente chama de o que ocorrer. Exatamente. Ninguém sabe o que é que vai ocorrer, né? A gente gostaria de falar um pouco também sobre sífilis, que é uma doença que pouquíssima gente sabe. Todo mundo já ouviu falar, tem noção do que é AIDS, mas pouquíssimas pessoas sabem o que é sífilis. A gente vai colocar algumas imagens aqui para que as pessoas, enquanto a doutora Celci vai falando, o que é sífilis, doutora? Quando a imagem aparecer aqui, ó, isso daí é uma sífilis já secundária. Pode olhar ali para a gente, com a gente. Essa é uma sífilis secundária, é de quem não tratou. O que é? Pode manter isso aí, por favor, Tony? O que é a sífilis? Bom, sífilis é uma doença bacteriana causada pelo treponema pálido. É uma doença sexualmente transmissível e a outra transmissão importante é da mãe para o bebê durante a gestação e o parto, que pode levar a uma sífilis congênita. Sim, certo? Aí a pessoa tem aquilo pro resto da vida. Aí são quadros geralmente muito graves. Pode passar. Que pode tratar. A sífilis, ela se divide em sífilis primária, que geralmente você tem uma lesão no lugar que a bactéria foi inoculada. Pronto, geralmente é na genitália. Vou interromper, porque muita gente, somente pessoas mais humildes, e quando eu era garoto, falava-se muito nisso. Cancro mole, cancro duro, né? E as pessoas diziam assim que tal pessoa contraiu, e eles nem diziam assim sífilis. Gente muito humilde assim. Eu vi esses comentários. Não falava a palavra, falava cancro. Isso. Né? Que é um caroço no órgão genital, não é isso? É uma ferida. Né? O cancro da sífilis é um cancro duro. É uma úlcera, uma ferida ulcerada que tem as bordas bem definidas. Né? Isso também na sífilis primária. Na mulher também, Na mulher e no homem, geralmente na genitália, mas pode ser também, por exemplo, na boca. A depender de onde a bactéria foi inoculada, o tipo de sexo, né? Que você teve. Uma coisa que é muito interessante para mim, eu acho que para quem está nos assistindo, é que quando uma pessoa vê uma coisa dessa, eu vou falar agora para os homens, né? Que é uma coisa dessa, que se você detectou em você e você não foi para o médico, deixou acontecer, tomou um remedinho, qualquer coisa, pode levar até a perda do pênis? Olha, geralmente a sífilis tem outras infecções que podem levar à perda do pênis. O que é que acontece com a sífilis primária? Se você não tratar, primeiro, você está transmitindo, porque ali está cheio de bactéria, né, de treponema, e vai transmitir. Mas se você não tratar, com o tempo ela vai desaparecer. E aí vão aparecer as outras fases da sífilis. Então ela vai fazer de conta que sumiu. Sumiu. Aí a pessoa acha que está tratado. Mas a bactéria está dentro do organismo e vai levar a sífilis secundária. Então, deixa eu entender. Primeiro aparece nos órgãos genitais ou na boca. Isso. Onde a pessoa teve contato, né? Qualquer área, anal, vaginal, pênis. Tá. Aí a pessoa não cuidou. Achou que não era nada, não cuidou. Deixou lá. Botou água oxigenada, sei lá o quê. Aí some. Some. E vai aparecer meses depois, né? Aí você vai ir para outros estágios da sífilis. A sífilis secundária, que pode dar um quadro de febre e aparecimento de lesões de pele, tipo essas que vocês mostraram. Coloque mais aí, Tony, mais outra. Gente, algumas imagens a gente subtraiu, viu? A gente nem colocou aqui.
Por exemplo, isso aí é típico. Pode parar aí, pode A parar. pessoa que tem lesões de pele, maculares, desse jeito aí, na palma da mão ou na planta do pé, precisa ser afastado de sífilis. Porque é a doença que mais faz isso. Precisa o quê? Ser afastado da possibilidade de sífilis. Ah, Se precisa... aparece algumas coisas na sua mão, tipo no isso pé. aí, ou na palma da mão, na planta do pé, isso é uma coisa muito típica de sífilis. Muito indicativa, né? Muito indicativa. Então, você tem que fazer logo, procurar um médico, fazer o exame para se tratar. Mostra os pés aí. Tem uma cena do pé também e das costas, né? Isso é no corpo todo, essas Aí lesões. os pés, ó. Mas o típico da sífilis é que ela aparece, ao contrário de várias outras doenças infecciosas, na planta e na palma. Sim. E tem umas manchas brancas também, né? No pé, né? Pode ampliar. Eu acho que não precisa, será? Olha aí, as manchas brancas. É uma ulcerazinha, tá vendo? Uhum. Que o meio dela é mais fundinho. Uhum. Tá vendo? E também, em outras áreas do corpo, já é a terciária? Quando deixa de ser mão e pé? No corpo todo. Aparece no corpo todo e na mão ao mesmo tempo. No secundária, né? Na secundária. Porque nós temos uma cena aí do... Mostra esse pé do lado direito, esse aí. Olha aí, parece até que a pessoa foi mordida de muriçoca, né? Não parece que foi atacada de formiga? Exatamente. O que a gente chama de pápula, né? Uma manchinha vermelha e que tem um relevozinho. Sim. E às vezes está ulcerada. Vamos para outra foto das costas, por favor, Tônia. Aí. Essas são lesões de sífilis secundária. Lesão nas costas, né? É. E que algumas pessoas podem dizer... Pode ter no corpo todo. Sim, mas diz assim, apareceu e pode ser uma alergia. Tem gente que pode achar que é uma alergia, com certeza. Então, os sinais, tem alguma, nesses daí das costas, por exemplo, do corpo, tem algum sinal de pus, alguma coisa, ou é só vermelhinha mesmo? No geral, é pápula, é vermelha, e pode ser vesícula também, que é quando tem uma aguinha no meio. Entendi. Mas, a maioria das vezes é assim. Uhum. E às vezes você vê aqui que está um pouquinho ulcerada no meio. Uhum. Amplia um pouquinho, Antônio, vê se dá para... Parecendo, sabe o que? O que chamava antigamente de impinge. De impinge. Você lembra disso? Eu lembro. Impinge, quando a pessoa tinha uma ulceração na pele assim, né? Pode tirar, Antônio. Obrigado. Impinge é relacionado mais à infecção por fungo na pele. Né? Vamos lá. Eu queria saber um pouco mais sobre sífilis. A gente já está encerrando esse primeiro bloco. Só para que a gente arremate esse assunto, né? Somente por via sexual que pega-se o sífilis ou a contaminação por, vamos supor, um sangue infectado também, né? Mas sangue infectado seria, por exemplo, transfusão de sangue, mas os bancos de sangue são muito criteriosos, fazem teste e essas bolsas são descartadas, né? Não vai ser feito. Então, hoje em dia, é muito difícil você ter uma doença por transmissão por sangue. A outra forma de contágio é da mãe para o bebê, Sim. que vai dar sífilis congênita, que é um outro grande problema. Certo. A gente, para encerrar esse assunto, com a doutora Celci Nunes aqui, que é uma infectologista, especialista em doenças infectocontagiosas, no caso mais grave, a pessoa teve as manchas iniciais, né, no próprio órgão genital ou na língua, sumiu, a pessoa não tratou, apareceram manchas na pele e a pessoa também não cuidou, e aí qual é a evolução do estrago que o sífilis pode... a sífilis ou o sífilis? A sífilis. A sífilis pode fazer no Aí corpo. você tem a sífilis terciária, que hoje em dia ela é muito, muito mais rara, né? Do que quando na época que a gente não tinha o tratamento da sífilis, que é a penicilina. Uhum. E aí pode ser cardiovascular ou neurológica. Ou ocular. Ocular? Ocular. Eu já vi um senhor com a sífilis ocular, que pode levar à cegueira. Eu já soube de casos de pessoa ficar louca também, né? Porque pode ter a doença neurológica pela sífilis. Gente, a gente vai encerrar esse primeiro bloco aqui com a doutora Celci Nunes, mas antes disso, eu preciso só dizer para vocês que entre 2010 e 2023, mais de 1.500.000
casos de sífilis adquirida foram notificados no Brasil, com destaque para a faixa etária de 20 a 39 anos. E em 2023, a taxa de detecção de sífilis em mulheres foi de aproximadamente 87 casos por 100 mil habitantes. Em 2024, foram notificados cerca de 256 mil casos de sífilis adquirida no Brasil em cerca de 89 mil gestantes. Exatamente. Explica isso aí, como é muita gente está indo ter filhos sem saber que tem sífilis. Isso é assim, o pré-natal faz o exame de sífilis, né? É uma condição importantíssima. No pré-natal você faz várias triagens para várias doenças. Sífilis é uma delas exatamente para você tratar a mãe e prevenir a sífilis congênita no bebê. Mas a gente ainda tem, infelizmente, mulheres grávidas que não fazem todas as consultas de pré-natal, que não fazem pré-natal, e às vezes é diagnosticado na maternidade a sífilis. E aí pode ser um caso já mais complexo de sífilis congênita. O tratamento da sífilis demora muito tempo? Não, é porque a gente não pode ficar falando medicamento, né? Mas o tratamento da sífilis é com uma medicação muito, 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 muito simples. Dói, E né? poderosa. Que é a penicilina benzatina, a famosa benzetacil. Vai mudar a dose a depender de qual tipo de sífilis você está falando. Se é a sífilis primária, a sífilis latente, que é uma que você não tem manifestação clínica, só tem o exame positivo para sífilis. A sífilis secundária ou a sífilis terciária, neurológica e ocular, seja qual for a forma. Perfeito, doutora Celci. Vamos deixar claro aqui, se você tem algum desses sinais que você viu aí, procure um médico, porque o tratamento é fácil de resolver na maioria dos casos, a não ser que você vá postergando, e a coisa pode realmente ficar difícil de tratar. Então, não tenha medo do veredito e corra para o médico e procure um atendimento especializado. Nós estamos encerrando o primeiro bloco com a doutora Celci Nunes, infectologista, e daqui a pouco a gente volta com o nosso FabaMed Conexão Saúde. Estamos apresentando FabaMed Conexão Saúde. Você que está acompanhando o FabaMed Conexão Saúde, não esqueça de deixar aqui o seu like. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para não perder os próximos episódios. É muito importante para nós. Acompanhe as nossas redes sociais: YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. Estamos apresentando FabaMed Conexão Saúde. Voltamos ao nosso FabaMed Conexão Saúde, agora no segundo bloco. Estamos conversando com a infectologista renomada, conceituada, Celci Nunes, mas a gente precisa, antes de qualquer coisa, dizer para você que no cantinho da tela tem um local onde você coloca curtir ou gostei, caso você esteja gostando dessa entrevista, que é muito importante para nós, porque a cada vez que você dá um clique aí de que gostou, ou um like, como muita gente chama, o YouTube, o algoritmo, entende que esse conteúdo é precioso, é importante e oferece para mais gente. Doutora Celci, uma informação que eu não lhe perguntei no bloco anterior, que nós estávamos conversando aqui no intervalo, é o que acontece com as crianças cujas mães não se trataram e passaram a sífilis de uma forma congênita. Isso pode gerar o que nos bebês? Várias coisas. Uma grande parte delas vai ser assintomática, né? Mas você tem que detectar e tratar. Outras vão apresentar, por exemplo, baixo peso, uma rinite crônica. Os casos mais graves podem ter alterações neurológicas, pode ter microcefalia, pode ter alteração cardíaca, pode ter alteração óssea. E microcefalia? E microcefalia não é uma coisa muito comum, mas todo mundo lembra que a gente teve aquela epidemia de Zika vírus, que as mães que adquiriam o vírus na gravidez, as crianças nasciam com microcefalia. Nessa época, várias pesquisas mostraram que a sífilis estava ali como uma das causas também de microcefalia. Tá certo. A gente tem muita coisa para falar. A doutora Celci, ela esteve durante 15 anos
à frente do Couto Maia. O Couto Maia é uma referência na Bahia em doenças infectocontagiosas. Como é que foi? Antes de mais nada, você está agora na Bahia Pharma, é isso? Isso, é. Desde quando? Desde 23. A gente vai falar daqui a pouco sobre os seus desafios na Bahia Pharma. O que é que você faz lá? Quero saber o que é que ocorreu durante seus 15 anos no Couto Maia, porque a sede era lá no Monte Serra e foi para uma sede bastante moderna em Cajazeiras. Qual a sua participação nesse momento aí, nesse negócio? Na verdade, foi na minha gestão que a gente conseguiu o Couto Maia, a nova sede do Couto Maia era prometida desde a década de 70, porque era um hospital centenário, né? É de 1853 o Couto Maia, e a sede não dava mais conta dos desafios da medicina moderna. E aí a gente conseguiu fazer o Couto Maia Novo, que é o Instituto Couto Maia, que está lá em Cajazeiras, é um hospital bonito, bem feito, que as pessoas se sentem muito bem e que tem um excelente atendimento. Pelo menos isso é o que as pesquisas que a gente fazia lá mostram, e até hoje continua assim. Então, eu acho que isso foi um grande legado da minha gestão e das pessoas que trabalharam comigo. Eu imagino sua alegria quando vocês foram para uma sede super Decente, moderna, né? Foi muito. E possibilitou, Valber, a gente receber a Covid, porque se a gente tivesse no hospital de lá de baixo ainda, eu não sei o que teria sido da gente. Pois é, para quem não sabe, o Couto Maia antigo fica ali na esquina para quem vai para Pedra Furada, né? E o Couto Maia foi um médico lá de Itapajipe, né? Eu vim saber. Exatamente. E o Couto Maia velho agora é o hospital único do Brasil de cuidados paliativos. Paliativos, está certo. Mas vamos falar do Couto Maia, seus desafios, como é que foi o período de Covid à frente desse hospital que... cheguei lá a fechar os olhinhos aqui. Imagino como foi. Me conta aí, porque vocês viveram momentos muito difíceis, né? Geralmente, quando eu vou falar desse período, eu me emociono, porque foi um período, não foi só para mim, para a equipe toda do Couto Maia. Nós transformamos o Couto Maia em poucos meses, nós colocamos leitos onde era o ambulatório, nós passamos de 20 leitos para 90 leitos de UTI, todos os lugares do hospital passaram a ter leitos, inclusive a gente abriu os leitos no ambulatório para receber um surto que teve no Hospital de Irmã Dulce, que naquela área de crônicos começou a ter Covid e eles não tinham onde botar, e a gente recebeu eles todos, os casos mais leves também, por causa da transmissão, lá onde era o nosso ambulatório. Foi assim que começou os leitos no ambulatório do Couto Maia. Então, foram momentos dificílimos, de ver muita morte, de ver muito sofrimento para os profissionais de saúde, para os pacientes não tinham família, não podiam ter acompanhante, foi uma loucura completa. Eu ainda vou escrever sobre isso, viu, Eu acho que você devia escrever e devia escrever logo, sabe por quê? Porque as memórias, elas se esvaem. Exatamente, né? Eu sei disso. Então tem muitas coisas do dia a dia que você vai ter que chamar a equipe para colocar os tópicos de coisas que você fatalmente um esquece, o outro não. E tem uma coisa que a nossa produção levantou, que é um comentário seu sobre a chegada das ambulâncias. Como é que era para você, como uma gestora maior daquele complexo, e como é que era a visão das ambulâncias chegando, trazendo gente? Não, teve um dia que eu cheguei no hospital e estava um engarrafamento de ambulância. Então, aquilo foi um negócio muito marcante, porque a gente ficava com a pressão do SAMU, de Dr. Ivan Paiva e sua equipe, para que a gente recebesse rapidamente os pacientes, mas não podia ser do jeito que eles queriam, porque a gente tinha que avaliar, muitos chegavam para ser entubados, então as coisas não podiam ser no ritmo. E aí começava a engarrafar a ambulância, né? E a gente tinha que aumentar a equipe, não tinha profissional disponível, porque na Bahia inteira estava se precisando de profissional. E a outra coisa que foi muito marcante é quando o nosso necrotério chegou um caminhão-baú refrigerado para receber os cadáveres, porque o nosso necrotério do hospital não dava mais conta. Foi muito, muito duro, muito triste. Agora, salvamos muitas vidas. Isso também aconteceu, que é o outro lado que dá alegria, né? Não só alegria, como a própria Irmã Dulce, a quem você serviu lá no Hospital Santo Antônio,
era um Fui especialista. uma fiel escudeira. Isso. E como ela deve ter ficado feliz com a pupila seguindo os passos, né, de acolher e salvar. Verdade. E eu tenho algumas coisas que eu fiquei sabendo. Você usa assim o argumento de que eu achei interessante as guerras que você vem travando contra várias doenças, né? Hanseníase, contra isso, com aquilo. Me fala desse aspecto guerreira de uma mulher tão alegre, tão bem-humorada, com esse viés de guerreira sanitária. Oh, meu Deus. Não... Na verdade, por ser infectologista, a gente lida com essas doenças transmissíveis, né? E a infectologia tem um pouquinho de clínica e um pouco também de epidemiologia, de prevenção, de medicina social. É tudo muito misturado ali. E a gente teve a possibilidade, nesses anos meus de carreira, eu já peguei 2 pandemias. A pandemia de AIDS, que começou na década de 80, e os primeiros casos de AIDS que eu vi foram os primeiros casos de AIDS no Brasil, dentro do Hospital Emílio Ribas, em São Paulo, que eu estava lá nessa época, eu estava lá, fazendo uma parte da minha formação. E depois a pandemia de Covid. Entre uma e outra, nós vivemos muitas coisas no Cotumaia. Não sei se vocês lembram, vocês vão lembrar a epidemia de H1N1, Sim. que foi uma grande epidemia de gripe, né? né? De doença respiratória. Gripe Tivemos, brava, né? entre 2009 e 2010, a epidemia de meningite meningocócica na Bahia. Não sei se vocês lembram disso, que a Bahia acabou sendo o primeiro estado do Brasil a colocar a vacina da doença meningocócica no calendário. Foi duro para o Cotumaia, porque era muito paciente jovem, era uma doença gravíssima. Às vezes as pessoas chegavam com 8 horas de doença já muito graves. Então foram grandes desafios. É interessante, porque quando a gente conversa com um infectologista, a vida da gente, da maioria das pessoas, é assim: período tal, eu estava trabalhando em tal lugar, depois período tal, fomos... E vocês, infectologistas, estão à frente assim, desse tipo de campanha, vocês vão situando a vida em ciclos das doenças públicas. Exato, assim, é engraçado. Olha, de tanto a tanto foi doença tal. É interessante isso, né? A doutora Celci, ela é graduada em Medicina pela Escola Baiana de Saúde Pública e é mestre em Medicina Interna pela Universidade Federal da Bahia, doutora em Medicina pela Universidade Federal da Bahia em 2004 e é especializada em infectologia pela Sociedade de Infectologia e Medicina Tropical, Instituto de Medicina Tropical de São Paulo. Isso. Foi aí que você teve essa experiência, né? Começou tudo no Cotumaia, ainda estudante. Sim, eu vou mudar esse eixo aí da tua fala. Começou tudo quando? Porque alguém, por exemplo, eu, fui fazer outra profissão, depois eu digo, não, meu negócio é palavra, vou para o jornalismo. E outras pessoas optam pela medicina, e dentro da medicina optam pela área tal, área B ou área C. Como é que tudo começou? Como é que você botou o olho? Porque apareceram umas imagens aí de pessoas infectadas e você sorriu. E aquilo me chamou a atenção. Quer dizer, você está tão em casa que esses assuntos, esses desafios já fazem parte da sua vida, né? Da sua trajetória. Como é que tudo começou? Eu entrei na faculdade de medicina com 16 anos. Eu fui das mais novas da minha turma, e uma loucura, né? Como é que você entra numa faculdade com 16 anos? Decidir a vida, né? Decidir a vida, e por uma profissão que requer tanto das pessoas, né? E aí, no Cotumaia, eu fui para o Cotumaia no 4º ano de medicina e comecei Você foi fazer o que lá? Foi fazer estágio. Mas você queria? Eu queria. Você já tinha o dom, queria isso? Não, eu fui ao mesmo tempo, né? Fui para Irmanduz, que eu também comecei no 4º ano, com Peixinho. E aí resolvi que eu ia fazer minha formação lá. Só quem entrou agora, Peixinho, é o doutor André Luiz Peixinho, que faleceu há pouco tempo. Uma pessoa queridíssima. Queridíssima, importantíssima na minha vida e na minha formação. Porque você falou com Peixinho, aí quem não sabe... vamos lá. E aí, no Cotumaia, foi que me chamou a atenção aquelas doenças. E eu disse, olha, eu acho que é por aí que eu vou. Mas o Hospital de Irmanduz me segurou muito tempo, porque eu fui fazer residência em clínica médica. Ao mesmo tempo, durante a residência,
fui fazer um curso no Instituto de Medicina Tropical de São Paulo, né? E depois fiz a prova da Sociedade Brasileira de Infectologia, isso já tendo sido interna, concursada do Coto Maia. Eu dava plantão dia de domingo no Coto Maia. E aí, muita disposição. Continuei lá. O povo indo para a pedra furada e a gente lá. Celci no plantão dominical. Vendo as meningites, os sarampos, que existia ainda muito naquela época, etc. E quando você diz assim, o caminho que você trilhou, com tantos caminhos para você seguir, por que esse caminho? Porque eu acredito, como você falou, o doutor Peixinho foi muito importante, e Irmã Dulce também por esse olhar de salvar, né? Porque uma vez eu vi uma pessoa dizendo assim, ela não admitia perder alguém. Depois de perdesse, ela nem sofria. Mas antes de perder, ela dava o melhor que podia. Fazia de tudo para não perder. E estimulava... Embora soubesse que a morte faz parte da vida. Isso, e estimulava a equipe médica a dar o melhor. Por favor, conta o que significa isso na tua vida, doutora Celci. Dar o melhor de si para salvar vidas. Rapaz, assim, a Irmã Dulce, aquele hospital foi uma grande escola. Hospital Santo Antônio. Eu lembro que eu saí do Santo Antônio para ir para o Emílio Ribas, e lá as pessoas me chamavam, quando tinha um caso diferente, eles me chamavam, porque a experiência que a gente tem no Santo Antônio é tão importante, a gente vê tanta coisa que dá aquela base da formação, né? Tem um colega que diz assim, mas eu nunca lhe pergunto uma coisa de medicina para você não saber. Não é verdade, tem muita coisa que eu não sei. Mas a gente tem aquela base muito ampla de ter visto muita coisa, né? De ter... E Peixinho também tem a questão muito a gente fala hoje em humanização da medicina. Lá já tinha essa humanização da medicina muito antes disso virar moda, né? Uhum. Então, assim, se tratava as pessoas, Irmã Dulce, diziam era a última porta, mas era a porta que acolhia e que fazia o que podia por aquela pessoa. Então, isso foi um ensinamento muito grande para mim. Eu, inclusive, teve nesse livro que eu escrevi, cujo título é A Última Porta, o segundo livro, tem uma coisa bem engraçada que eu acabei não colocando, eu acho que eu não botei, que... Um homem estava com uma crise aguda de estômago, né? Ele estava vertendo sangue e não havia ambulância no Hospital Santo Antônio. E aí disseram, olha, o único carro que tem aqui é o carro mortuário. Logo, bota ele dentro. Aí, quando ele viu, ele falou, eu não estou morto, não! Aí, tem várias histórias interessantes. E aí ele foi levado lá no... Várias você botou no seu livro. Ele foi botado no pronto-socorro, né? E estava chovendo muito. Foi Peixinho que me contou isso, o doutor Peixinho. Aí o porteiro gritava de lá, viu o carro mortuário, dizendo, não é por aqui não, é a outra entrada. Aí o motorista dizia, mas ele está vivo. Assim mesmo. Cada diálogo sensacional. Essa experiência, primeiro no Hospital Santo Antônio, de Irmã Dulce, depois no Couto Maia, isso vai produzindo ao mesmo tempo que te dá te faz um bunker, né? Uma fortaleza, né? E esse desafio, você acha que o pior deles foi a questão do momento do Covid, né? Não, aí não tem dúvida. Não tem comparação. Não tem comparação com nada que você já viveu, nada. E a sua equipe, como é que você trabalha com a sua equipe no sentido de fazer com ela, com a sua equipe, com seus médicos, o que fizeram com você, de colocar o coração dentro do trabalho? Não tenho dúvida. E isso funcionou muito, muito, muito no Covid, né? Porque na pandemia de Covid, porque a gente veio de uma situação que era uma doença nova, a gente não conhecia nada. Isso aconteceu um pouco na AIDS também, só que a AIDS não foi tão não foi um tsunami como foi o Covid, né? De gente infectada e doente, assim, em escala geométrica. E aí, assim, a gente sabia que tinha que fazer o máximo por aquelas vidas. E uma doença que era desconhecida, né? Completamente desconhecida. E nós fizemos tudo ao mesmo tempo. Eu lembro que a gente tinha uma residente nossa que tinha ido fazer um estágio em Milão, que foi o epicentro da pandemia na Itália. E nós fizemos
reuniões online com ela. O professor Maurício Barreto, o SIDAX, ajudou a gente a fazer contato com outros lugares do mundo. A gente fez muitas interações por via online para saber o que eles estavam fazendo que a gente podia aplicar aqui. Então, foi uma coisa de assistir e se preparar ao mesmo tempo, tanto do ponto de vista acadêmico e assistencial, de você trazer as melhores evidências para fazer ali, como estrutural. Então, foi uma coisa de você montar aquele hospital, transformar, fazer leito de UTI em lugares que não eram preparados para UTI. Então, foi uma loucura. Um doutoramento, né? Foi um doutoramento. Prático. Agora eu te pergunto, por favor, quero que você seja bem franca comigo. O Instituto Couto Maia é hoje o melhor hospital ou é o maior hospital público de doença, de infecto-contagiosas do Brasil? Eu acho que estruturalmente ele é o melhor, porque a gente tem um hospital no Instituto Nacional de Infectologia, que foi dirigido, inclusive dirigimos juntas, eu, o Couto Maia e ela, esse hospital lá, que foi montado na pandemia, que tem 200 leitos, e o Hospital Couto Maia tem 120 leitos. Mas como ele foi montado muito rapidamente, a estrutura dele é muito inferior à estrutura que nós temos no Couto Maia, que é um hospital de excelência, que pode se comparar a qualquer hospital particular, e é o melhor hospital de infectologia do Brasil, isso eu não tenho nenhuma dúvida. Vamos lá. A partir de 2022, até 2022, a doutora Celci Nunes esteve à frente do Instituto Couto Maia. E depois veio um novo desafio, que foi a Bahia Pharma. O que é a Bahia Pharma? Por que você foi para lá, já que você gosta de desafio? E antes que você responda, a gente tem uma frase dela, que a nossa produção aqui, Samuelita Santana, pegou, que é: eu contribuí para que o HIV não fosse o fim da vida e sim um novo recomeço. Travei batalhas contra a hanseníase, dengue, leptospirose e meningite. Que elas não saibam que você travou batalhas. Onde acharam essas frases? Eu não estou nem me lembrando. Nossa jornalista aqui, Samuelita, é muito fera. Mas é exatamente isso que aconteceu. Travamos, né? Porque assim, é um grupo. Você está me fazendo pergunta e eu me lembrando das pessoas da minha equipe que me ajudaram muito nessa trajetória toda aí no Couto Maia. Você era capitã do time, né? Capitã, mas um time joga com 11 em campo de futebol, exatamente, né? É mais ou menos. Mas vamos lá, vamos falar de Bahia Pharma. O que é isso? Quando na verdade, eu me aposentei do Estado e eu não queria mais ficar. Depois da Covid, eu não tinha mais condição nenhuma de ficar direto no ambiente hospitalar, né? E aí eu queria sair um pouquinho dessa frente, que é duríssima, né? Você não tem final de semana, você não tem feriado, né? Você pode lhe acionar a qualquer hora, em qualquer momento. E eu queria ter um momento mais de paz. E aí, o governador Jerônimo e a secretária Roberta Santana me ofereceram ir para a Bahia Pharma, para reconstruir a Bahia Pharma, que é um laboratório farmacêutico público, que faz parte de uma rede de laboratórios que produzem medicamentos para o SUS. Uhum. A Bahia Pharma ainda não está produzindo, a gente está reestruturando. Reestruturar uma indústria farmacêutica não é fácil, né? A gente tinha equipamentos lá, mas a gente teve que refazer a estrutura da Bahia Pharma, modernizar, tudo com apoio, modernizar do Ministério da Saúde. E agora nós aprovamos, o Ministério da Saúde tem um programa chamado PDP, de desenvolvimento de produto, de transferência de tecnologia. E nós agora aprovamos 4 PDPs de anticorpos monoclonais, medicamentos biológicos, para câncer e para doenças raras, que tem um custo altíssimo no SUS e que nós vamos receber essa transferência de tecnologia junto com uma outra empresa brasileira, Bionovis, da Samsung, coreana, e de 2 empresas indianas, Biotech e Dr. Reddy's. Deixa eu entender. Esses medicamentos, vocês vão receber o quê? Porque existe patente, né? A patente, nesse caso, foi... As PDPs, todas os medicamentos que entram na PDPs, elas têm que estar com a patente já para vencer. Sim. São medicamentos que já estão, a maioria deles, incorporados ao SUS,
mas que o SUS paga para isso um preço muito alto e que os laboratórios públicos, quando recebem, aprendem a fazer esse medicamento, ele consegue trazer com um custo menor. Menor. É. Então, o que vocês vão ter aqui na Bahia Pharma é a tecnologia para produzir esses medicamentos específicos, esses específicos. Exatamente. Isso vem da Índia, é? Da Índia Coreia. E da Coreia. É. E é para quando isso? Para agora, provavelmente. Para agora, eu estou indo 2026? Depois do Carnaval para 2026 para assinar lá na Índia e na Coreia, numa comitiva lá do presidente Lula, para a gente assinar esses contratos de transferência de tecnologia que começa esse ano. Você acredita, então, que a Bahia Pharma já começa a produzir no segundo semestre desse ano? Não, porque isso é muito e esses medicamentos é o que tem de mais alta tecnologia na medicina. Top, né? É top. Então eu acho que a gente começa provavelmente em 2027 a gente já está começando. Que maravilha, que excelente notícia, hein? Mas um salto tecnológico enorme. Onde é que fica a Bahia Pharma? Fica em Simões Filho, no CIA. Então você vai todos os dias para o CIA? Todos os dias. Você saiu dessa frente de batalha do Hospital de Doença Infectocontagiosa, mas todo dia se desloca para outro município. Mas eu ainda faço consultório, 2 turnos. Foi aí que eu mantenho a minha... Onde é que fica o teu consultório? Meu consultório fica aqui não é Caminho das Árvores, não, ali Espera aí que eu lembro, não. Eu lembro já. Cidade Jardim. Cidade Jardim. Na Cidade Jardim. Doutora E eu dou aula na Baiana, eu ensino ética médica na Escola Baiana. A gente vai falar sobre isso. É porque a gente gosta também de divulgar que as pessoas que vêm aqui têm os seus consultórios particulares, que muitas vezes as pessoas querem ser atendidas e não sabem onde te achar. Né? É na Endogene que eu faço meu atendimento. Endogene. É a clínica onde você... clínica que fica na Cidade Jardim. Cidade Jardim. Vamos lá. O que a gente pode falar sobre ética médica, já que você é professora de ética médica, e o que você acha dessa proliferação de cursos de medicina pelo todo o país, com muitos dos cursos não tendo aprovação? É um tema meio espinhoso, mas muita gente aí está se formando e eu digo até como jornalismo. Tem muita gente que se forma em jornalismo e não gosta de ler jornal, por exemplo. Então, quer aparecer na frente sem saber que tudo faz parte de uma grande rede, de uma grande teia, que os fatos vão sucedendo. E muita gente, provavelmente por essa minha analogia, quer ser médico sem estudar profundamente pelo qual motivo ela está ali. Vamos lá, vamos falar de ética médica e desse curso de medicina. Olha, primeira coisa, eu acho que para ser médico, você precisa ter muita vontade de abdicar de uma parte da sua vida para servir as pessoas, seja em que lugar que você esteja, né? E você também não pode gostar tanto de dinheiro, porque a mercantilização da medicina também é um problema grave. Você usar a medicina somente para ganhar dinheiro, sem os objetivos principais dela, que é cuidar, o objetivo principal, que é cuidar das pessoas, é complicado. E, assim, o que a gente está vendo com esses cursos de medicina é isso. Os cursos de medicina dá dinheiro. Você sabe que tem curso de medicina que você paga R$15 mil a mensalidade, né? Então, os grandes conglomerados de ensino estão comprando as faculdades de medicina e a gente viu o que é que está dando aí. 30% dos alunos não passaram numa avaliação, né? As escolas não passaram na avaliação do ENAMED, 30%. E aí é que vem uma outra coisa. Eu acho que esses alunos, eles não podem ser penalizados, porque é como se a gente tivesse tratando a febre sem tratar a origem disso. A origem disso são os cursos que os professores são mal remunerados, que não tem professor, que não tem hospital, escola, né? O que é que vai fazer com esses alunos que estão saindo? A gente simplesmente dizer, essas pessoas não podem exercer a medicina. A família investiu, tem curso que você investe 1 milhão. Faz o que com isso? É um problema complexo, a gente não tem solução simples para problema complexo. Valber.
Então, é uma discussão que está tendo aí na sociedade. O MEC já disse que vai penalizar as faculdades que tiveram nota de 2 e 1, que são insuficientes. Felizmente, na Bahia, a UFBA foi 5, a Escola Baiana de Medicina foi 5, os cursos privados é que tiveram notas piores. Teve uma da Universidade Federal da Bahia que foi ruim também, da Bahia, não da UFBA, do sul da Bahia, da Universidade Federal do Sul da Bahia. Uhum. Mas é uma coisa, é outro programa. Tá certo. É interessante resolver isso, porque senão pode causar na população aquele sentimento de: o senhor foi formado aqui em faculdade, doutor, né? Para saber se eu quero que você me atenda, né? A gente tem muita coisa para falar, logicamente, e a gente vai terminar esse bloco aqui agora, porque daqui a pouco a gente volta para o terceiro e último bloco para conhecer um pouco mais por dentro dos bastidores de quem é a doutora Celci Nunes, infectologista renomada aqui no estado da Bahia. Dê um like se estiver gostando da nossa entrevista, porque daqui a pouco a gente volta. Estamos apresentando FabaMed Conexão Saúde. Você que está acompanhando o FabaMed Conexão Saúde, não esqueça de deixar aqui o seu like. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para não perder os próximos episódios. É muito importante para nós. Acompanhe as nossas redes sociais: YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. Estamos apresentando FabaMed Conexão Saúde. Chegamos ao último bloco do nosso FabaMed Conexão Saúde, o podcast onde o carinho que você merece se encontra com o conhecimento que você precisa ter. Hoje com a doutora Celci Nunes, infectologista, renomada infectologista, e a gente, como o tempo não para, como dizia Cazuza, vamos lá. O que a gente pode falar? Quais são as doenças infecto-contagiosas que são importantes que a gente esclareça para quem está nos assistindo? As sexualmente transmissíveis, né? Já falamos, né? Mas tem mais, né? Tem mais e importantes. Porque a gente falou muito de HIV e sífilis, mas tem outras doenças infecciosas, sexualmente transmissíveis. Tem um grupo que se caracteriza por feridas, uma delas é a sífilis, que é o cancro duro, mas tem outras. Tem outras doenças que se caracterizam por corrimento, seja o corrimento uretral ou corrimento vaginal, e as verrugas. Então, são 3 tipos de doenças, são diagnósticos sindrômicos que a gente fala. Vamos lá, vamos falar A gente já falou da principal que dá ferida, que é a sífilis. É. É importante a gente falar do HPV, que dá verrugas genitais no pênis. O HPV é um vírus transmitido principalmente pela relação sexual. Primo da AIDS, né? Primo do HIV, vamos chamar assim. É o HTLV, que é considerado primo da AIDS. Certo. Também é sexualmente transmissível. Sim. Mas o HPV é uma causa importante de câncer. Câncer de útero. Câncer de colo de útero, mas câncer de pênis, câncer de garganta, né? E é importante a pessoa fazer o diagnóstico, se tiver alguma verruga, principalmente verruga genital, na boca, da vagina ou do lado de dentro fora? da vagina, pode dar no pênis, dentro também da uretra, por fora, na glande. Tratar. Agora, o principal que eu queria falar disso é que a gente tem vacina e disponível no SUS. Eu soube que Salvador e São Luís são as cidades no Brasil com maior incidência de HPV? São Luís do Maranhão? Tem estatísticas que dizem que Salvador está entre as principais. Uhum. Né? E assim, eu só voltando para a vacina, que eu acho que é a coisa mais importante, porque é uma vacina que previne câncer. Né? A gente tem 2 vacinas de DST que previne câncer, que é a vacina do HPV e a vacina do vírus B da hepatite, que também é um vírus cancerígeno. Certo. No caso da vacina do HPV, toma onde? Onde é que encontra? Já tem no SUS para adolescentes, homens e mulheres de 9 a 14 anos, e para pessoas que têm algumas condições de imunodeficiência, também pode tomar vacina no SUS. Então, passou de 14 anos, não toma mais a vacina no do HPV. SUS, pelo SUS, não. Pelo SUS, não. A gente tem a questão dos corrimentos. Tem gente que tem corrimento vaginal, ou somente vaginal, a vida inteira, né? E como é que resolve isso? Corrimento vaginal tem diversas causas,
Mas uma das causas são doenças sexualmente transmissíveis. Uma delas é a gonorreia, que os adolescentes de antigamente falavam que tinha um corrimento uretral ou vaginal e tomavam Tetrex. Não sei se você lembra dessa... Isso é da sua época. Sim, eu tenho 65. Se falava muito porque era meio que uma moda, né? Tipo, para muitos rapazes, era assim, meio que iniciação sexual. Iniciação sexual, imagine a loucura. Já tive, falava assim. Exatamente. E é uma doença que ainda existe, é importante e às vezes as pessoas minimizam, né? Mas tem tratamento com antibióticos. E as outras causas de corrimento que a gente precisa falar são a clamídia, né? E micoplasma. Que aí, só no exame, a mulher na coleta com o ginecologista e o homem na coleta do laboratório, para dizer, mas que também se trata. E esse tipo de doenças, vamos chamar assim, pouco conhecidas, clamídia, micoplasma, eu falo no todo da população, são doenças que são transmissíveis através do sexo sem camisinha? Através do sexo sem camisinha. Todas as doenças sexualmente transmissíveis, elas são transmitidas quando você faz sexo inseguro, né? Que é principalmente sem o uso do preservativo. Você pode adquirir qualquer uma delas. Mas, por exemplo... Na boca também, né? Porque mesmo o sexo oral, o ideal para a prevenção é você usar o preservativo para qualquer relação sexual. Na verdade, o que a gente diz é que você só pode abdicar do preservativo quando você está numa relação estável, que as duas pessoas já fizeram as avaliações para saber se tem ou não doenças sexualmente transmissíveis. Se conhece há um tempo. Eu tenho até uma coisa que não é motivo aqui do nosso podcast, mas eu sempre fiquei muito curioso, porque uma época tinha camisinha feminina também, né? Que não foi adiante, né? Tem. E é distribuída no SUS, no posto de saúde. Agora, a camisinha feminina, ela é um pouco... Ela não pegou. É isso. Porque ela é um pouco inconveniente de utilizar. Uhum. Mas, assim... É importante e dá um empoderamento à mulher, para ela não precisar que o homem use camisinha. Caso não queira, né? Exatamente. Pois é, tantas coisas. Agora, a questão da herpes? Me explica aí, vamos falar sobre herpes, porque herpes é uma coisa que tem gente que nunca fez sexo ainda, criança, e desenvolve herpes. Como é que é isso? A gente tem a família herpes, são alguns vírus. Citomegalovírus, herpes zoster, que é o vírus da catapora, e o herpes simples. Dentro das doenças sexualmente transmissíveis é o herpes simples que a gente vai falar. Existe o herpes simples 1 e o 2. Coloca aí, Tony, por favor, a imagem. E tem uma coisa que a gente fala, que o herpes simples 1 é quando acomete da cintura para cima, e o herpes simples 2 é quando acomete da cintura para baixo. Isso é uma coisa... mais assim, didática. Então, quem tem isso... Nos lábios, né? Nos lábios, na maioria das vezes, o herpes simples 1. E quem tem na genitália é herpes simples 2. É claro que o sexo oral pode mudar isso, mas no geral é isso. E o herpes, em alguns casos, ele aparece após um grande aborrecimento, por exemplo, uma queda imunológica, a pessoa já tem, mas não manifesta. Pois é, essa família de vírus herpes, ele tem uma característica que o ser humano não consegue eliminar ele. Então, se você adquiriu, por exemplo, como é que uma criança adquire um herpes labial? Através de um beijo de uma pessoa um adulto que beija na boca da criança. Tem muito adulto que gosta de beijar. Pois é, e pode transmitir o herpes. Esse herpes ele pode vir uma vez e não vir mais, e ele pode ser recorrente. Uma das coisas que se fala como causa da recorrência é o estresse. Pode ser um estresse físico, por exemplo, você tomar um sol grande, ou pode ser um estresse mental. E leva à recorrência do herpes. E é importante a gente falar, porque é uma das doenças que é muito comum pós-carnaval. Porque no carnaval você tem o beijo, né? As pessoas saem beijando todo mundo. Então você pode pegar herpes, você pode pegar mononucleose. Eu vi, gente, é importante a gente falar isso aqui. Teve uma vez, eu vi uma entrevista na TV aqui, aqui onde eu trabalhei até, na TV Bahia, e eu vi uma entrevista de carnaval, não foi eu que fiz, e a moça...
assim, se vangloriando que ela já tinha beijado 20 nacionalidades diferentes e que aparecesse alguém do Uruguai, ela já não pegava, que já tinha beijado 2 do Uruguai, ela estava à cata de países que ela ainda não havia beijado. Eu falei, cara, isso é uma louca, né? Essa mulher tá... O beijo dela não é pela pessoa, não é nem pelo interesse. Qual país você é? Mostra o passaporte, né? São essas coisas que acontecem no carnaval, porque o carnaval, além de festa, você tem bebida, né? E aí a bebida você fica mais desassombrado, com menos medo das coisas. Então acontecem as relações fortuitas e as transmissões de doenças e infecções sexualmente transmissíveis. Eu vou pedir para a Tony colocar a imagem aqui de afta, porque a diferença para quem tem afta, para quem tem, no caso aí, afta, isso é uma afta... Isso é uma afta, exatamente. Né? Que não é exatamente o que a gente acabou de ver de herpes labial, né? Herpes, na verdade, são aquelas vesículas, aquelas bolinhas num fundo vermelho. E uma característica importante é que ele geralmente, a maioria dos casos, acontece na transição da pele para a mucosa. Então, é entre a pele e a mucosa do lábio, por exemplo. Por isso que você vê muito labial. Isso acontece também na genitália das pessoas, na transição da pele para a mucosa. Entendi. A afta é mais dentro da boca. É claro que a gente tem casos que pode ter o herpes dentro da boca também, mas são mais raros. Geralmente, e a afta dá exatamente dentro da mucosa. Dentro da mucosa. Que é por questões várias também, né? Questões várias. Nem se sabe exatamente o que é que causa afta. Alguma outra doença que a gente, infecto-contagiosa, que a gente precisa falar? Falamos de herpes, falamos... Não, eu acho que uma coisa importante é a gente falar das prevenções das doenças sexualmente transmissíveis. Eu já falei, uma das prevenções importantes é o uso do preservativo. Então, só não o HPV, porque o HPV você pode adquirir no contato pele a pele, né? Se você tem uma verruga que não é dentro da vagina, você pode, no contato, transmitir. Mas a maioria das doenças sexualmente transmissíveis se previne com o uso de preservativo. Né? E você ter uma ideia também, aquela eu vou te cortar, doutora. Há a possibilidade de uma pessoa, por exemplo, que vai numa loja e vai provar um biquíni sem estar com calcinha por debaixo, ela pode adquirir assim de uma outra pessoa que vestiu aquele biquíni, por exemplo? Olha, antigamente as meninas aqui, as moças sabem que a gente dizia assim, você pode pegar doença no vaso sanitário, né? Dizia até que gravidez você podia sentar no banco que você podia pegar. Uma loucura. Isso então, é conversa mole. É conversa mole. A possibilidade disso é infinitamente baixa, né? Ou transmite doença sexualmente transmissível pelo sexo mesmo. Não, eu quis falar, como você falou de contato de epiderme. Mas é muito raro isso. Porque na relação sexual você tem um contato pele a pele, inclusive atrito, da pele, né? Da atrito, da genitália, né? E aí você pode adquirir o HPV, por exemplo. A principal prevenção, no geral, é a camisinha. Mas tem 2 vacinas, que só voltando... de 2 doenças sexualmente transmissíveis, que é HPV e hepatite B, que é disponível no SUS, são super seguras, então que as pessoas podem utilizar. E tem também a prevenção, assim como você tem a PrEP para o HIV, você tem também PrEP para DST, que é um uso de medicamento antes de relações sexuais. Sim. Isso também existe. Então, quem quiser... procurar se precaver antes do carnaval, ou no verão, ou em alguma festa, algum grande show, e sabe que pode acontecer de namorar com quem não conhece, procura onde para a gente arrematar, deixar isso bem claro? UPAs? Nas UPAs, mais o PrEP, mais o PEP, que é a profilaxia pós-exposição. Se você teve uma relação com a pessoa desconhecida, que você acha que pode ter risco, você vai na UPA e vai tomar medicamento rapidamente, né, para prevenir HIV, sífilis e outras doenças sexualmente transmissíveis. Isso é uma coisa. Tem os lugares de testagem de HIV e o serviço, por exemplo, SEDAP, Cotomaia, que você faz a PrEP. Né? Que é antes. Que é antes disso, para não se contaminar.
Certo. E tem as vacinas que nos postos de saúde. Pronto, olha, conversamos bastante aqui com a doutora Celci Nunes e agora a gente vai falar um pouquinho, rapidamente, quem é Celci Nunes no dia a dia, lidando com coisas tão terríveis e ao mesmo tempo tão desafiadoras. O que você faz nas horas vagas, né? Olha, Valber, eu sou uma pessoa que gosta muito de viver, viu? Então, assim, eu gosto de festa, eu gosto de cinema, eu gosto de teatro, eu gosto de show. Então, eu faço um monte de coisa. Lê muito? Muito, 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 muito. Já li muito mais, porque isso aqui é uma praga na vida da gente. É. Eu já li muito mais, mas gosto muito de ler. Ainda tenho o hábito de leitura. Chega só um pouquinho para frente que eu vou te fazer uma pergunta. Eu soube que você dança tango, é mesmo? Pois é, há uns 2 anos eu comecei a fazer aula de tango com Vitor e Bianca, que são os professores ótimos. Como é que é? E o tango é uma dança que ela não é uma dança muito fácil, né? E para a gente baiano que costuma sacudir os quadris, você não mexe o quadril no tango. Uma coisa mais reta, né? E o que é que acontece na aula? A concentração é tão grande para você aprender que o mundo desaparece. Então, é uma forma também de uma terapia. É muito legal. Então, você tem aulas de tango. Tenho aula E onde é que exercita esse tango? Tem lugar em Salvador para Pois é, a gente exercita na aula e uma vez por mês tem uma milonga, que é o nome do baile de tango. Onde é isso? Que os professores promovem. Aqui, agora está sendo aqui no Gregório, um café no Itaigara, naquele Shopping Cidade ali, que fica no Itaigara. E aí se reúne uma noite no mês? Se reúne uma noite no mês para bailar tango. Isso, e aí a infectologista, ela vai com outros médicos, pessoas de várias profissões, como é? Não, a turma é muito variada, pessoas de várias profissões, e agora tem médicos também. Uhum. Principalmente médicas. Certo. Tem quantos filhos, seu Ciro? 2. 2? 2. Seguiram a medicina? Nenhum dos 2 seguiu a medicina. Eu tenho uma menina que é cientista, está fazendo pós-doutorado na Universidade de Londres, mora lá. Cientista e pesquisando. Ela é bióloga. Uhum. E ela pesquisa a origem da vida. Olha aí. Pois é. O materialismo. Olha aí. Doutora Celci Nunes é uma entusiasta, uma defensora, a gente sabe disso, do Sistema Único de Saúde. Isso. Por favor, fale um pouco sobre isso, sobre essa prioridade na sua vida de lutar por uma saúde pública de qualidade. Eu acho que quem gosta da medicina gosta e deve defender o SUS, porque assim, é um tesouro que a gente tem no Brasil. É um país é o único país com mais de 100 milhões de habitantes que tem um sistema integral de cuidados da saúde, que vai da vacina ao transplante. A gente vê comparações com outros. Tem saído alguns vídeos no Instagram de pessoas de outros países que vêm aqui e se encantam com o SUS, que não pagam nada para ser atendido pelo SUS. Então, a gente deve valorizar mais. Eu acho que o Covid serviu para mostrar, porque sem o SUS a gente não conseguiria ter salvado as vidas que a gente salvou. E assim, em todos os lugares da minha vida que eu trabalhei, foi muito na defesa do SUS, inclusive agora na Bahia Farm. Perfeito. Alguma coisa que eu não te perguntei? Não, eu preciso falar do meu filho, senão ele vai ficar com ciúme. Eu tenho um filho que faz belas artes na UFBA, que é o meu caçula. E ele é o quê? Artista plástico? Ele tá fazendo artes visuais. Que maravilha. Doutora Celci Nunes, médica infectologista, com uma vida dedicada a cuidar, acolher e pesquisar as doenças infectocontagiosas. A gente agradece a sua participação aqui no nosso programa. O microfone aberto, se você quiser dizer alguma coisa para o seu público, inclusive para se cuidarem, para não serem pacientes dos médicos infectologistas, né? Exatamente. Eu acho que eu já falei bastante. Eu acho que a prevenção, a questão das vacinas é uma coisa importantíssima. E queria agradecer, Valber, essa oportunidade de estar aqui nessa conversa tão legal com você. Obrigada. Um prazerzão, viu? Prazer Sou meu. teu fã, você sabe disso. Muito obrigada. Eu também sou sua fã. Pronto. Eu conheci a doutora Celci enquanto eu pesquisava sobre Irmã Dulce no Hospital Santo Antônio. Então, a gente fica muito feliz com essa entrevista, muito esclarecedora e muito oportuna para você que está em casa ter cuidado com a sua vida. E se gostou dessa entrevista, por favor, dê um like, um gostei
porque a gente precisa que você expresse o que você sentiu, caso essa entrevista tenha sido proveitosa para você. Na próxima semana, a gente volta com mais um grande convidado aqui do nosso podcast FabaMed Conexão Saúde. Até lá.